Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de 2 Crônicas, capítulo 1. E se você está aqui pela primeira vez ou já perdeu algum dia de leitura, eu convido você então a ficar comigo até o final desse vídeo e você terá acesso à playlist de todos esses dias. Hoje é o dia 198 da nossa leitura, de 365. Nós estamos lendo o livro de 1 Reis e nós vamos agora intercalar 1 Reis com 2 Crônicas. Nós já fizemos isso, né? A leitura das Sagradas Escrituras que está proposta a mim compartilhando com vocês aqui nesse canal é de lermos de forma diferente, né? Eu busquei uma ajuda, né? Um ensino de um livro da qual existe uma sinergia, algo complementares. A Bíblia não está escrita numa sequência cronológica de história no tempo, e então os livros se complementam, inclusive de primeira e segunda aliança, né? A primeira aliança com Abraão, né? Escrita por Moisés, o Pentateuco, a gente falou já disso, e também a segunda aliança com Cristo Jesus, né? E a gente está falando de o Novo Testamento, né, o Antigo Testamento. Então eles têm sinergia, eles se complementam, eles se completam a obra de Deus. Por isso, o motivo pela qual nós estamos aqui é poder conhecer melhor o Deus que nos criou. Então, segundo Crônicas, ele vai complementar e vai repetir essa dinastia da continuidade do reinado de Davi com o seu filho Salomão. Nós estamos vendo, né, o reinado de Salomão no livro de 1 Reis, e nós vamos acompanhar e muitas vezes complementar ou repetir, né, em 2 Crônicas. Aconteceu isso também em 2 Samuel, né, e 1 Crônicas. A gente viu Davi no seu reinado com esses dois livros, e também fomos para o Novo Testamento. E agora nós vamos fazer isso também nesses complementos com 2 Crônicas e 1 Reis. Capítulo 1, a gente vai ver o Davi pedindo, né, sabedoria. Nós vimos isso no 1 Reis. Então, a gente vai ver aqui em 2 Crônicas também. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: O Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre o seu reino, pois o Senhor seu Deus estava com ele e ele o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. Essa que era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Criate Jeraim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, ainda estava lá, em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniam nesse local, para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze e estava na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu a Deus: Tu mostrastes grande amor leal ao meu pai Davi,
e agora me fizestes rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpre as promessas que fizeste a meu pai Davi, pois me fizestes rei sobre o povo tão numeroso como o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão, uma vez que esse é seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem o meu povo, sobre o qual o fiz rei, certamente lhe darei sabedoria e conhecimento que pediu. Também lhe darei riquezas, bens, famas, como nenhum rei teve e nem jamais terá. Então Salomão voltou à tenda do encontro, no lugar de culto em Gibeon, para Jerusalém, e reinou sobre todo Israel. Salomão juntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra, e outros perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriram da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos Ilitas e aos reis da Síria. Capítulo 2. Os preparativos para a construção do templo. Salomão resolveu construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si próprio. Convocou 70.000 carregadores, 80.000 homens para cortarem pedras na região montanhosa, 3.600 chefes para supervisionarem as obras. Então faz a conta aí, ó. 70.000 mais 80, 150.000 empregados para 3.600 chefes para supervisionar as obras. Versículo 3, Salomão enviou a seguinte mensagem a Hirão, rei de Tiro. Peço que me forneça madeira do cedro, como fez com o meu pai Davi, quando ele construiu seu palácio. Estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele, para apresentar os pães da presença e para oferecer holocausto todas as manhãs e todas as tardes. Aos sábados, nas luas novas e nas festas fixas estabelecidas pelo Senhor nosso Deus, ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. O templo que vou construir será imponente, pois o nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Contudo, quem poderá construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. Quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como o lugar para queimar sacrifício diante dele? Versículo 7. Portanto, enviei-me um mestre artífice competente que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, com tecido púrpura, vermelho e azul, que seja habilidoso para fazer entalhes e que trabalhe com artifícios de Judá e Jerusalém que meu pai Davi escolheu. Mande-me também madeira de cedro, cipresses e sândalo do Líbano, pois eu sei que ninguém no Líbano corta madeira como seus servos. Enviarei meus servos para ajudá-lo. Será necessária muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e imponente. Como pagamento aos seus cortadores de madeira, enviarei 20.000 cestos grandes de trigo batido, 20.000 cestos grandes de cevada e 20.000 tonéis de vinho e 20.000 tonéis de azeite. Hirão, rei de Tiro, enviou estas respostas a Salomão. O Senhor ama o seu povo.
por isso o fez rei sobre ele. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que criou os céus e a terra. E ele deu ao rei Davi um filho sábio que tem inteligência, entendimento e que construirá um templo para o Senhor e um palácio para si próprio. Enviou-lhe Hurão, mestre de artifício muito talentoso. Sua mãe é da tribo de Dan em Israel e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro. E também com pedra, madeira, tecido púrpura, vermelho e azul e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der. Ele trabalhará com os seus artífices e com os homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. Agora envia o trigo e a cevada, o azeite e o vinho, conforme o meu senhor me ensinou. Cortaremos toda a madeira necessária das montanhas do Líbano. Colocaremos as toras em balsas e a faremos flutuar ao longo da costa do mar Mediterrâneo, até Jope. Dali você transportará até Jerusalém. Salomão fez um cesto de todos os estrangeiros na terra de Israel. Fez um censo. Como o censo que seu pai Davi havia feito, descobriu que eram 153.600. Designou 70.000 deles como carregadores e 80.000 como cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 como chefes para supervisionar a obra. E assim a gente encerra esse capítulo 1 e 2 do dia 198 da nossa leitura. Leitura essa que traz novamente, a história de como, Salomão tem esse encontro com Deus. Peça o que quer. O que você pediria se você tivesse um encontro com Deus? O que você vem pedindo nos encontros diários com Deus? E assim Salomão pediu sabedoria. E assim ele inicia a construção do templo. Convido então você a encerrar essa leitura do dia 198 com uma breve oração. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos por o Senhor nos manter firmes na leitura do Senhor. Ajude a caminharmos até terminarmos todo o cano e podermos compreender cada dia a sua vontade sobre nossas vidas durante toda essa jornada de história aqui na Terra, na criação humana. Te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez abrir em nossa língua e poder compreendê-la. Entalhe a tua palavra dentro do nosso ser. No nome santo de Jesus. Amém. E obrigado mais uma vez por você estar aqui. Você que ficou até aqui ou está aqui pela primeira vez, que ainda não se inscreveu no canal, ao final desse vídeo 2 cards vai aparecer na tela e uma imagem minha no meio, no centro. Você pode clicar na minha imagem, se inscreva no canal e ative o sininho e você vai ser notificado. Deixe seus comentários nesse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo convidando mais pessoas a estarem nesse encontro diário. Nesses cards você vai ter a playlist e também o dia da leitura anterior. É só clicar e acessar. Que Deus te abençoe e que Deus possa nos sustentar a seguirmos com a leitura do dia 199, na continuidade ainda de 2 Crônicas, vendo como foi a construção do templo aqui nesse livro de 2 Crônicas. Que Deus te abençoe.